Não adianta tapar o sol com a peneira. A gente está cheio de suspeitas com o ministro do Supremo, com o governador de Brasília, né? Talvez essa pescaria não seja sobre as fraudes do Master, e sim sobre os vazamentos a respeito das relações do Alexandre de Moraes e do escritório da sua esposa com o Banco Central, com o Vorcaro e assim por diante. Agora, parece que o suspeito é o diretor de fiscalização do Banco Central. Eu acredito que não seja nenhuma questão de racismo. Mas, meu Deus do céu! O Toffoli, ele conhecidamente recebeu esse processo para abafá-lo e não para investigá-lo. O STF recebeu esse processo para que acontecesse com o caso Master o que aconteceu com a Lava Jato, aliás, pelas mesmas mãos do Toffoli. A palavra certa para definir esta acariação é uma só: obscenidade. É obsceno aquilo que está acontecendo em Brasília, que no escurinho do recesso judiciário de Brasília deserta, 30 de janeiro, não tem ninguém, nem as capivaras estão na Lagoa de Brasília. No final do ano acontece um evento desta magnitude, desta importância, numa sala do STF, e tudo isso sob sigilo. É uma vergonha absoluta. Nunca antes na história do Brasil, desde que Pedro Álvares Cabral chegou nessas terras, que um diretor do Banco Central foi chamado para uma acariação dentro do Supremo Tribunal Federal para falar o quê? Pessoal, parece que Alexandre de Moraes está num beco sem saída. Veja só, o clima é de desespero no Supremo Tribunal Federal. O maior escândalo da República envolvendo os ministros. E o Dias Toffoli está querendo blindar Alexandre de Moraes. Veja só, os senadores já estão repudiando essa ação de Alexandre de Moraes. Veja só, ele sempre quis ser o correto, o honesto, andar na lei. Agora parece que a casa está caindo. É como diz aquele versículo: não há nada oculto que não venha a ser revelado. E parece que o dia de Alexandre de Moraes está chegando. Veja só, o senador Alessandro Vieira já está querendo protocolar uma CPI para investigar esse caso aí do Banco Master, juntamente com Alexandre de Moraes e sua esposa, nesses milhões que ela ia receber, né? Bora ver no que é que vai dar. Eu quero que dê CPI e provavelmente depois da CPI pode dar até impeachment de Moraes. Vamos ver o que é que vai acontecer e eu quero trazer essas notícias com esses jornalistas da Revista Oeste. Sensacional, eles vão abordar esse assunto. Bora acompanhar esse vídeo, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora ver esse noticiário agora. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli, que pelo visto atropelou aí mais um ato processual, né, marcando essa acariação em pleno recesso do judiciário. Os bastidores dão conta aí que ele está buscando, né, algum tipo de buscar com o Banco Central alguma falha na fiscalização aí na condução do Banco Master. Esse servidor ali do Banco Central que foi chamado para participar dessa acariação tem 30 anos aí como técnico do Banco Central e vai ser confrontado com o presidente fundador ali do Banco Master, Daniel Vorcaro, e também um diretor do BRB, Banco Estatal de Brasília. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Como se o Banco Central fosse investigado, né? Boa noite, Marcília. Boa noite, Carlo. Olha, é incrível, né? Eu tenho conversado com pessoas da mesma área do Marcília. O que o Marcília está dizendo é exatamente isso, e o Procurador-Geral da República já argumentou a mesma coisa, né? Essa questão de acariação é com o delegado de polícia, presidente do inquérito, ou com o Ministério Público que está conduzindo. E é público, publicou, como diz o artigo 37 da Constituição, transparente, para a gente saber, porque tem muita coisa envolvida, tem 42 bilhões desse fundo de garantia, tem 1.600.000 pessoas envolvidas, né? A gente está cheio de suspeitas com o ministro do Supremo, com o governador de Brasília, né? O que ele vai fazer é produzir as provas. A acariação não serve para isso. A acariação precisa ter um objeto delimitado, um objeto, uma finalidade específica, senão ela se torna uma produção aleatória, algo muito parecido com o que a gente chama de fishing expedition, que é justamente você pegar o celular de alguém e ficar caçando provas, pescando provas. Essa acariação muito provavelmente vai servir para intimidar aquelas pessoas que lá estão e para caçar provas, para pescar provas. O problema é ainda maior se a gente pensar que talvez essa pescaria não seja sobre as fraudes do Master, e sim sobre os vazamentos a respeito das relações do Alexandre de Moraes e do escritório da sua esposa com o Banco Central, com o Vorcaro e assim por diante, porque é exatamente nesse momento em que a imprensa está noticiando, estávamos aqui falando exatamente disso na capa da Oeste, é justamente no momento em que os escândalos das relações, no mínimo
sombrias, vamos dizer assim, entre o Moraes e o Banco Master, é nesse momento que essa cariação aparece. Agora, parece que o suspeito é o diretor de fiscalização do Banco Central. Eu acredito que não seja nenhuma questão de racismo, né? Mas, meu Deus do céu, né? Falei hoje com um advogado que já conduziu outras liquidações de bancos e que teve um relacionamento muito grande com outros diretores de fiscalização do Banco Central. Não é o diretor sozinho, são 30, 40 pessoas que têm o acompanhamento todo da situação de um banco, né? Então, é incompreensível. Não tem como a gente dirimir, né? Você fala assim, a cariação serve para quê? Serve para você esclarecer dúvidas sobre a produção de provas já feita. Agora, não foi feita a produção de prova nenhuma. O Toffoli acabou de receber esse processo, o STF o processo acabou de ser remetido para o STF. Então, o Toffoli não fez nada no caso até agora. A gente fica desconfiado que as pessoas que devem favores para o senhor Daniel Vorcaro estão preocupadas, né? Porque estão nas mãos do senhor Daniel Vorcaro. Essa aqui é a verdade verdadeira. Essa é uma questão que está em jogo aí, né? E faz parte das preocupações do ministro aposentado Celso de Mello, que escreveu no Estadão toda essa preocupação sobre ética. Ética que eu aprendi pequenininho em casa, né? Eu tenho dito, olha, fazer código de ética não adianta, o código de ética tem que ter entrado na cabeça do menino, da menina, porque depois é complicado, mas vai precisar para o Supremo, né? Porque não entrou, deve ser isso. E é o que a gente tem observado, e as coisas estão muito claras, estão muito cristalinas. Qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios e esteja disposta a receber os fatos como eles são, está percebendo. Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, do ponto de vista jurídico, não faz sentido agora a cariação. Nenhum sentido. A cariação é o último passo de uma investigação e não o primeiro. E do ponto de vista político, que me parece ser clara a razão da cariação nesse sentido, eu temo que o Toffoli queira buscar é descobrir quem são as fontes que estão vazando isso para a imprensa, quais são as outras informações mais que podem surgir do nada numa publicação ou outra, e o que essas pessoas que vão ser ouvidas pelo Toffoli, acariadas, conhecem a respeito de outros fatos que podem surgir na mídia nos próximos dias. Então, o Toffoli, ele conhecidamente recebeu esse processo para abafá-lo e não para investigá-lo. O STF recebeu esse processo para que acontecesse com o caso Master o que aconteceu com a Lava Jato, aliás, pelas mesmas mãos do Toffoli. Agora, a gente tem ainda uma cereja do bolo, que é talvez o Toffoli ainda querendo abafar a divulgação dessas informações do Moraes com o Banco Master, que a imprensa tem conhecido aos poucos, aos bocadinhos, e sem dúvida alguma eles querem que isso deixe de acontecer, que a gente deixe de conhecer esses fatos imediatamente. A palavra certa para definir esta acariação é uma só: obscenidade. É obsceno aquilo que está acontecendo em Brasília, que no escurinho do recesso judiciário, Brasília deserta, 30 de janeiro, não tem ninguém, nem as capivaras estão na Lagoa de Brasília. No final do ano acontece um evento desta magnitude, desta importância, numa sala do STF, e tudo isso sob sigilo. É uma vergonha absoluta. Nunca antes na história do Brasil, desde que Pedro Álvares Cabral chegou nessas terras, que um diretor do Banco Central foi chamado para uma cariação dentro do Supremo Tribunal Federal para falar o quê? Exatamente, não sabemos, porque está sob sigilo. Junto com um banqueiro ladrão que foi responsável de uma fraude bilionária e do presidente de um banco público que queria comprar esse banco privado falido desse banqueiro. Absurdo, isso aqui é uma farsa. E isso tudo para quê? Também não sabemos. Mas o pior de tudo é que isso acontece de ofício.
O ministro Toffoli não recebeu nenhum tipo de input, nenhum tipo de pedido da Procuradoria-Geral da República, que deveria ser o órgão preposto para isso. Inclusive, a PGR ficou surpresa dessa convocação da criação e foi contra. E mesmo assim, o Toffoli disse, não, PGR vai manter a criação. É ridículo, isso tudo é ridículo. Pois é, Marcília, porque essa cariação vai ser sigilosa e só será dada publicidade aquilo que o ministro Dias Toffoli quiser determinar, é isso? Ou seja, nada, né? Porque o Dias Toffoli... Ou não. Ou sabe-se lá o que mais vem, né? Enfim, é editado, como, aliás, eles também fizeram com a Lava Jato. Veja, a gente tem essa cariação sendo feita numa terça-feira de uma semana morta, vamos dizer assim, em que os escritórios também estão de recesso, os escritórios de advocacia, não só o judiciário. A mídia está com uma cobertura de plantão, vamos dizer assim, e os holofotes não estão todos dedicados a esse caso. E um sigilo máximo. Quer dizer, se essas pessoas não vão ser intimidadas nesse momento, bom, acho que o Toffoli vai perder uma boa chance de fazê-lo, de fazer esse movimento que, sem dúvida, se não é o desejo dele, é o desejo do Moraes, é o desejo do STF. É possível, é bem possível, aliás, começa a ser provável que a liquidação do Banco Master seja anulada com uma canetada do ministro Dias Toffoli, acampando qualquer tipo de desculpa que a gente sequer saberá, porque será colocada sob sigilo, assim como todo o processo. É bem provável que o Dias Toffoli decida com uma canetada anular um ato que é próprio do Banco Central, que tem autonomia legal para isso, de liquidar um banco envolvido em um escândalo bilionário, mas que tem interesses espúrios por trás, como, por exemplo, um contrato de 129 milhões de reais com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, que ainda precisa ser explicado, e isso tudo poderia acabar com uma canetada do Toffoli. Agora, se isso acontecer, o Supremo Tribunal Federal, que já se tornou um antro antidemocrático, já se tornou um instrumento do abuso do direito no Brasil, será oficialmente declarado um postríbulo, será um balcão de negócios, porque não é possível achar normal que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com a história, em um processo que sequer sabemos se deveria estar no Supremo Tribunal Federal, não tem ninguém até agora com foro privilegiado envolvido, decida arbitrariamente a eliminação, a anulação de a liquidação de um banco quebrado e envolvido em escândalo. Então, tomara que isso não aconteça, mas mesmo assim o Banco Central precisa explicar muita coisa para o cidadão brasileiro. Felipe, já teve algum caso, algum precedente, Marcília, do Supremo revertendo aí a liquidação judicial de um banco, como o caso do Master? Porque é grave o caso. É grave, não tem precedente disso, ainda mais sob sigilo, quer dizer, é algo que interessa a todos nós, que impacta e influencia na economia e seria mais um passo absurdo de tantos outros absurdos. Eu queria ainda insistir nesse ponto da cariação, servir, né, talvez, né, provável, possivelmente servir, não para produzir provas, mas para intimidar os ouvidos ou os acariados, né, não em favor da investigação das fraudes do Master, mas sim para buscar talvez fontes de quem são afinal essas pessoas que estão vazando essas informações para a imprensa, né, em reforço a essa possibilidade de acariação servir para isso, para constranger, para coagir, para intimidar os envolvidos. Esses banqueiros, está todo mundo falando que as fontes que estão divulgando as informações para a imprensa, que essas fontes são banqueiros, ou que vêm do universo dos bancos. Então fica claro que o Toffoli, ou o juiz instrutor, não importa, enfim, a turma do Toffoli, tem ali aquelas pessoas relacionadas ao BRB, relacionadas ao Master e ao Banco Central, a possibilidade justamente de tentar, né, tirar a temperatura do que está acontecendo, do que mais pode vir e do que, eventualmente, de quem são essas pessoas, para que o STF
faça um trabalho absolutamente sujo, né, de buscar essas fontes e constrangê-las e intimidá-las para que elas parem de divulgar para a imprensa as informações que estão saindo. É muito possível que isso sirva para nessa acariação, que essa acariação sirva muito mais para isso do que para produzir provas sobre as fraudes. E isso, ainda em reforço, tem o fato de que essa dupla dinâmica, esse Batman e Robin da falta de institucionalidade, que é o Moraes e o Toffoli, é uma dupla que não vem de hoje. Essa dupla já foi formada lá atrás, em 2019, no início do inquérito das fake news, quando o Toffoli mandou para o WhatsApp, para o Moraes, um pedido de abertura dos inquéritos das fake news, e lá tudo começou. Todo esse absurdo que a gente vê hoje, há 7 anos ocorrendo, vem de lá. E também essa dupla dinâmica já funcionou no caso do aeroporto de Roma, quando o Moraes, enfim, ficou constrangido de relatar um caso de uma suposta agressão a ele mesmo e entregou a relatoria para quem? Para o Toffoli. Então, Toffoli e Moraes são uma dupla dinâmica da falta de institucionalidade de longa data. E não seria estranho que estivesse essa dupla se formando hoje novamente para buscar abafar as divulgações que estão ocorrendo na imprensa sobre as relações, no mínimo sombrias, como eu disse, entre Moraes e o Master e o Banco Central. Enfim, tá tudo ali um bololô tremendo, né? Um bololô para ser desbololado numa CPI, né? Tá todos os ingredientes para justificar uma CPI, para pegar o envolvimento de todo mundo. Né? Envolvimento, bom, vocês falaram Batman e Robin, talvez Bonnie and Clyde também, né? Porque desse contrato, o contrato acaba a gente perguntando, mas o contrato para quê? Um contrato de 3 milhões e 600 por mês para quê? Porque não apareceu. O próprio ministro Moraes, ao assumir o escritório, como porta-voz do escritório, fez aquela nota dizendo que o escritório da mulher dele jamais teve alguma ação defendendo o Master junto ao Banco Central. Então para quê? 3 milhões e 600 para quê? Aí a gente fica pensando, bom, e esses 6 telefonemas num dia que estão sendo noticiados aí? Bom, aí ele é que trabalhou. E aí isso aí fica clara a chamada advocacia, né, administrativa, que um servidor público usa a administração pública para defender interesses privados ou particulares. Né. É um motivo para a CPI. Que o senador por Sergipe, MDB, Alessandro Vieira, né, eu fiz um jogo de palavras que são bem significativas no artigo, né, os nomes dos dois, Alexandre de Moraes e Alessandro Vieira, não têm apenas diferenças de letras, né, deve ser muito mais. O senador Alessandro Vieira está engasgado vendo tudo isso. Ele, como delegado de polícia, deve perceber muito mais do que nós estamos percebendo, porque ele pega o âmago das coisas, a intenção dos envolvidos. Temos o mesmo modus operandi, ou seja, um STF que é vítima, que é investigador, que é promotor, que é julgador da mesma causa, ou seja, criamos um precedente com o inquérito do fim do mundo que está sendo aplicado novamente não para defender, como diziam, de forma falsa a democracia, mas para defender interesses espúrios, interesses particulares. E só 2 pontos também, essa intimidação a um diretor do Banco Central e eventualmente esse prelúdio à anulação da liquidação pode ter 2 motivações. Primeiro, ganhar tempo. E aí, por que ganhar tempo? Porque se for anulada a liquidação, o Banco Master volta a existir, né, como entidade no sistema financeiro nacional, ele pode voltar a operar. E eventualmente pode, por exemplo, vender alguns ativos, vai que alguém está interessado e alguns ativos que podem ser vendidos do Banco Master. Se fala muito do Will, né, do Will Bank, que é um banco, uma subsidiária do Master, mas também porque
isso poderia também liberar os bens privados de Daniel Vorcaro, liberar o patrimônio de Vorcaro, que é superior a R$1 bilhão, se a gente somar os jatinhos, as mansões nos Estados Unidos, a mansão em Trancoso, aquilo que a gente sabe, né? Porque deve ter coisas também que não foram divulgadas. E por último também, né, esta decisão de chamar o diretor do Banco Central, que é o diretor de fiscalização, é porque no passado, quando os diretores do Banco Central foram processados, seus bens ficaram indisponíveis. Então isso poderia ser um aviso de cunho mafioso, dizendo, olha, ou você colabora, ou você também pode ter o mesmo destino de diretores que no passado ficaram anos sem ter seus bens e agora estão com sérios problemas. E agora a gente vai ver o ministro Toffoli convoca essa cariação e manda um juiz auxiliar fazer. Ele devia ir pessoalmente. E é uma cariação à distância, por videoconferência. Não tem aquela epiderme de sentir o suor do outro, frente a frente, olho no olho, para saber direitinho, olha, como é que foi? Por que o governador de Brasília defendeu tanto a compra? Por que ele conseguiu, na bancada governista, um score de 14-7 no legislativo local para aprovar a compra desse banco? Esse governador tinha sido afastado pelo ministro Moraes por causa do 8 de janeiro, depois voltou e não aconteceu mais nada com ele, né? Então, isso é uma CPI para a gente satisfazer a curiosidade. Nós, repórteres, né, que não esquecemos do espírito de repórter, queremos saber mais, porque, afinal, é uma questão pública, de interesse público, porque envolve 1.600.000 brasileiros que estão sendo indenizados por um fundo que nós todos, não são os bancos que formam esse fundo, somos nós, investidores nos bancos, que pagamos um pedacinho, acho que é 0,1 ou 0,01, não sei se é um centésimo ou um décimo, né, do que a gente ganha, vai para lá, para garantir, e tudo isso foi afetado. A credibilidade do sistema financeiro é afetada, por isso existe o Banco Central, felizmente com autonomia, para fiscalizar, e a fiscalização do Banco Central é muito rigorosa. Eu volto a usar o depoimento de um advogado que já funcionou em liquidações bancárias e teve muito contato com o Banco Central. É rigorosíssimo. Dificilmente se consegue contrapor a fiscalização do Banco Central aos inspetores do Banco Central que acompanham os movimentos de Daniel Vorcaro, por exemplo, né, e de outros diretores. Dificilmente eles vão ter um fato que possa se contrapor e diminuir o resultado das fiscalizações, que no caso do Master foi a liquidação do banco. Pois é, pessoal, é como diz aquele versículo da Bíblia, não há nada oculto, escondido, debaixo do tapete, que não venha um dia à tona, que não venha a ser revelado, que não venha à luz. Pois é, pode se esconder, pode maquiar, pode fazer o que quiser, mas um dia a casa cai. É igual aquela frasezinha que diz, não adianta mentir não, porque uma hora a verdade chega. E parece que Alexandre de Moraes está nesse conflito. Ele perseguiu, ele prendeu, censurou, ele fez tudo o que queria fazer, com a toga nas costas e com o poder da caneta. Mas agora, parece que as suas barganhas, as suas maracutaias, as suas coisas que estavam escondidas estão vindo à tona. Que coisa boa! É aquela coisa, né? Quando o homem aqui, ele não se arrepende diante de Deus, um dia ele vai estar diante do juízo divino. Mas eu acredito também que tudo que o homem planta nessa terra, ele colhe. Não tem para onde correr. Isso aí que Alexandre de Moraes está colhendo são consequências de uma vida não correta, uma vida desonesta. Essa que é a verdade.
Ele se pautou como o paladino da verdade, o homem da democracia, o salvador da pátria. Ele se comportou dessa forma. O homem que salvou o Brasil de uma ditadura que ia ser implantada por Bolsonaro, segundo a narrativa dele. Ele salvou o Brasil do retrocesso. É a narrativa que alguns esquerdistas dizem que ele salvou a democracia, e ele também se pautou, né, como o homem da verdade. E aí, como ele subiu no palanque da SBT News dizendo, veja bem, a verdade veio à tona. Que verdade o quê? A verdade está vindo à tona agora, sabe? A gente sabe claramente que tudo que ele fez é perseguição política, ódio, vingança. Mas agora ele está colhendo as consequências. Quando a pessoa não anda correto, não anda honesto, não adianta. Você pode andar 1 ano, 2, 5, 10, mas uma hora a conta chega. Uma hora a casa cai. E outra coisa, não é invenção que a direita está inventando contra Moraes, não, nada disso. Não é perseguição, não é porque, deve ser porque Alexandre de Moraes é honesto, é correto, por isso que estão perseguindo ele. Não é nada disso, não. Não tem nada disso. A questão é que a luz chegou na podridão. E aí nem a esquerda está aguentando o fedor, está tão grande, a desonestidade chegou a tal ponto que nem a esquerda está aguentando. A Globo News é todo dia, o pau está descendo todo dia na Globo News com relação a Alexandre de Moraes. Por quê? Porque todos os jornalistas estão vendo, deram corda para ele prender Bolsonaro, porque essa era a ideia do sistema e os jornalistas tudo apoiaram que Alexandre de Moraes agisse contra Bolsonaro fora da democracia, de uma forma totalmente antidemocrática, né, infringindo direitos humanos. Os jornalistas apoiaram. Depois que ele concluiu o que ele queria fazer, que era prender Bolsonaro, aí os jornalistas disseram, não, Alexandre de Moraes acabou, encerre, esses superpoderes que você tem, por favor, tire eles de você, volte para sua casinha, volte para o Supremo Tribunal Federal e vá cumprir a Constituição. Aí Moraes disse, é o quê? Depois que eu tô com esse poder todinho, depois que eu tenho o poder de censurar, de perseguir, de prender, de fazer o que eu quero aqui no país, vocês querem que eu deixe esse poder? Mas não vou deixar de jeito nenhum. Aí a imprensa, olhando essa situação, que Alexandre de Moraes não quer descer do seu pedestal, da sua arrogância, disse, então, meu filho, nós vamos revelar o que está oculto na sua vida. Investigaram, a Malu Gaspar foi a fundo, a Globo entrou de cabeça, e não só a Globo, entrou CNN, a UOL, José, a esquerda em peso. Até aliados do Lula no Congresso Nacional defendem que o Moraes seja investigado. Ou seja, as pessoas que bateram nas costas dele, aplaudiram ele, elogiaram ele, disseram que ele estava certo, agora estão descendo o pau. É assim as consequências. E isso é consequência de quem não anda na verdade. Porque se ele fosse uma pessoa reta, correta, honesta, íntegra, Gilmar Mendes disse que ele era íntegro, inacreditável, né? Ele já teria se manifestado com contraponto contra tudo isso que estão dizendo contra ele. Se o Alexandre de Moraes estivesse reto, não devesse nada a ninguém, eu tenho certeza que ele faria questão de dar entrevista em todas as emissoras, rebatendo isso, se é que eu posso dizer, a narrativa, como eles costumam usar o termo. Mas como não tem argumento para combater a verdade, não tem como. Não tem nada que possa vencer a verdade. Somente a verdade. É assim. Nada pode subsistir à verdade. Então é por isso que ele está em silêncio, calado, não dá. Ele não fala à imprensa, ele não faz nada. Ele fez uma notinha lá dizendo, não tenho nada a ver com isso. Mas como não tem nada a ver? Se a sua esposa fez um contrato de 129 milhões, como é que pode? Como é que pode você fazer 6 ligações para o presidente do Banco Central? Como é que vai escapar de um negócio desse? Então o negócio está feio. Eu quero que dê uma CPMI, uma CPI, uma investigação parlamentar de inquérito, e quero que no final das contas dê um impeachment, processo e prisão. Só isso. Não quero o mal dele não, eu quero que a justiça seja feita.
E não só eu, mas todo cidadão de bem quer ver a justiça, de fato, prevalecendo. É um pouco difícil, porque é um integrante do Supremo Tribunal Federal, e ali já tem o Dias Toffoli blindando, já tem o Gilmar Mendes, então todos eles ali vão se blindar. Mas veja bem, somente o Gilmar Mendes, até agora, e o Dias Toffoli, tá querendo defender o Moraes. Os outros eu não vi nota de nenhum, porque sabe que o negócio tá feio pro lado dele e tá vendo. Eu vou defender o indefensável, não existe isso. Então, Alexandre de Moraes, seus dias estão chegando. Graças a Deus, seus dias parece que está chegando. Tomara que isso chegue mesmo. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.